tempo para poder vir à frente e falar sobre esse tema escolhido, ok? A ordem das respostas. Muito obrigado aqui, Alexandre, Luiz Ângelo, toda a CDL pelo convite. Se vocês me perguntassem há um ano atrás se eu me imaginava participando de um debate político um dia, eu ia falar que vocês estavam loucos. Nunca me envolvi com política, não tinha a menor pretensão de entrar, mas acho que a situação que o país está, e principalmente a situação que a política do país está, me fez querer fazer alguma coisa. Por outro lado, eu sempre fui idealista, eu sou de Belo Horizonte, fui fazer faculdade de administração na Universidade Federal e desde o início me engajei em trabalhos voluntários. Desde a época do Grêmio na escola, na verdade, depois do movimento de empresas juniores durante a faculdade, fomentando empreendedorismo dentro da sala de aula e depois fui trabalhar numa fundação de educação chamada Fundação Estudar, que hoje é uma das principais fundações de educação do país. Eu tive o prazer de ficar lá por 7 anos, sendo os últimos 3 como presidente, para ajudar universitários recém-formados do Brasil inteiro a fazer essa transição da vida acadêmica para a vida profissional. Então eu sempre fui idealista e busquei colocar minha capacidade produtiva, minha capacidade de trabalho em prol do país, mas nunca tinha pensado em me envolver com política, porque eu achava que não era uma coisa que a gente deveria se envolver. E foi quando, nesses últimos anos, vendo toda a deterioração que a política teve, todas as cenas do Congresso Nacional e da política brasileira como um todo, que mais pareceu como um show de horror, eu vi que ou a gente fazia alguma coisa, ou o país ia estar na mão de pessoas que não mereciam mais o nosso respeito, que estavam levando o país por um buraco abaixo. Então eu resolvi fazer alguma coisa. Eu conheci um partido chamado Partido Novo, formado por pessoas de fora da política que tinham a mesma indignação que eu e que quiseram formar um partido, porque a gente só consegue fazer faxina em uma casa entrando do lado de dentro dela. E daí eu tomei a decisão de largar minha carreira no setor privado para poder ingressar na política e fazer a transformação que a gente precisa no país, junto com um grupo de pessoas que estão no Partido Novo, que vão transformar bastante da política brasileira daqui para frente. Obrigado. Dando sequência ao próximo candidato a comprar o púlpito, Bruce Martins, do Podemos. 2 minutos, começamos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a Alexandre, na qual eu cumprimento todos os comerciantes, empresários que estão aqui, cumprimentar aqui os candidatos a deputado federal, cumprimentar aos assessores e a imprensa que está aqui hoje. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Meu nome é Bruce Martins, sou advogado, sou membro da Associação Brasileira de Direito Tributário, me dediquei à especialização na área do direito empresarial e depois atuei durante bom tempo na área de direito tributário, onde pude aprender com um dos maiores expoentes da área, que é o Dr. Renato Magalhães, as necessidades que os comerciantes, empresários e também toda a população necessita sob o ponto de vista da tributação, que está diretamente ligada ao nosso dia a dia, à nossa vida. Atuei durante um bom tempo na defesa do consumidor, onde pude participar do PROCON Assembleia, que era o PROCON modelo do Brasil. Atuei também no PROCON estadual, onde aprendi muito que a defesa do consumidor, ela não só é necessária, mas é vital para o bom funcionamento da vida empresarial e da vida comercial. A gente sabe que não são todos os empresários, todos os comerciantes que atuam de forma ética, de forma ligeira na regulamentação dos seus compromissos, no cumprimento dos seus compromissos. Portanto, há que haver regulamentação para que não haja abuso nem de uma parte nem de outra. Tenho uma imagem da vida pública que deve ser de uma pauta reformista na área do direito tributário, uma nova Constituição, defendo uma nova Constituição para que se façam regras, que são as leis, que se façam leis mais justas e mais adequadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia e, portanto, precisamos de pessoas com capacidade suficiente para poder fazer essas reformas legislativas que o país tanto precisa e, principalmente, que os empresários precisam por demais. Então, muito obrigado. Próximo candidato a se dirigir ao púlpito, João Wellington, do Democratas. Gentileza, João Wellington. Boa noite. Boa noite. Bom, eu sou o João Wellington, nascido no pé da Serra das Perobas, me criei na comunidade de Djalma Dutra, por onde estudei até a 4ª série. Estudei no colégio de Ermita e depois no Padre Patinhas, em Divinópolis. Fui engraxate no Salão do Sodarci, fui também carregador de malas no Hotel JB, depois trabalhei na prefeitura no mandato do Aristide Salgado. Comecei fazendo os bailinhos lá de Djalma Dutra, as festas de reinado,
e depois saí de Divinópolis e fui realizar festas pelo estado de Minas Gerais. Trago comigo a poeira da estrada e o sereno da madrugada, pois já realizei 936 eventos, 7.450 shows que terei semana passada, em mais de 240 municípios. Hoje nós estamos entre os principais empresários do Brasil. Em Minas Gerais, nós somos o primeiro e o maior empresário do estado no ramo de entretenimento. E no Brasil, nós estamos entre os 5 do mercado sertanejo. Realizo hoje o maior evento do estado e, com muito prazer, iremos realizar a festa de final de ano da Rede Globo, o maior evento no estádio do Mineirão. Como divinopolitano, todos os meus impostos, todas as minhas notas fiscais da minha empresa são retribuídos e recolhidos aqui no município. Todos os nossos veículos pagam imposto aqui na cidade que eu tanto amo. Quero ser deputado federal em nome da renovação, para representar esse meu município, porque eu sinto que é uma vergonha o trabalho dos nossos deputados que representam a nossa cidade. Acho até que eles só têm domicílio eleitoral. Viajando pelo estado, eu vejo o desempenho dos outros deputados dos outros municípios. E é por isso que, em nome da mudança, eu sou candidato a deputado. Próximo candidato a se dirigir ao púlpito, Will Bueno, do PPS. Boa noite a todos. Primeiramente, eu tenho que agradecer e parabenizar toda essa equipe por realizar esse evento. Está sendo um prazer estar aqui para poder compartilhar das nossas ideias e apresentar para vocês que eu também sou daqui de Divinópolis, nascido aqui, minha família é de Perdigão, estudei em Divinópolis, sou engenheiro pela UFMG, mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia, sou concursado do Ministério do Planejamento, analista de infraestrutura do governo federal. Meu mais recente trabalho foi como coordenador de assuntos estratégicos da Presidência da República. Eu sou líder do projeto Infra 2038, coordenador do movimento de inovação política agora e um dos líderes Renova BR. Minha área de expertise, minha área de experiência é infraestrutura. Nos últimos 10 anos eu adquiri um profundo conhecimento nessa área. Eu sei das dificuldades que nós temos, eu sei das dificuldades que o Brasil, Divinópolis, tem de poder trazer mais infraestrutura. Eu tenho uma visão internacional de como as coisas podem ser feitas muito mais eficientes, muito mais eficazes, e é isso que eu quero trazer para cá. Maneiras que eu quero trazer para o Brasil, maneiras eficazes e eficientes de trazer mais investimento para as nossas estradas, esgoto, escolas, hospitais, rodovias, porque é isso que faz o desenvolvimento, tá? E eu quero fazer de Divinópolis uma vitrine de inovação, e há maneiras muito mais eficazes de trazer desenvolvimento para a população. Eu também faço parte de um projeto mais amplo, um projeto de renovação política. Eu faço parte de movimentos que estão há 2 anos construindo uma agenda de desenvolvimento para poder levar reformas que tiram poder da esfera federal, dos políticos da esfera federal, e devolvem para a nossa sociedade. Obrigado. Próximo candidato para o púlpito, Gilmar de Assis, do PSB. Boa noite a todos. Também gostaria, primeiro, de saudar a Deus pela oportunidade de estar aqui neste debate, cumprimentar a nossa presidente, Alexandra, cumprimentar a imprensa, nossos assessores e cada um dos nossos colegas candidatos a deputado federal. Sou Gilmar de Assis, filho da região Centro-Oeste, nascido em Oliveira, 40 anos de serviço prestado na vida pública, sendo capitão da Polícia Militar aposentado e agora em março aposentado no Ministério Público como promotor de Justiça. Sou o atual presidente licenciado da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, com sede em Brasília, nomeado que foi pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janu. Sou coordenador, fui até em março, o coordenador das promotorias de defesa da saúde dos 853 municípios de Minas Gerais. E tive a oportunidade de realizar 300 reuniões de mediação sanitária por cada campo de Minas Gerais.
fazendo o que a gente sabe fazer, defender a vida, defender a dignidade da pessoa humana. E não é diferente o nosso legado aqui também em Divinópolis. Sou o responsável, e assim me intitulo com todo orgulho, o responsável pelo não fechamento do Hospital São João de Deus. Desde 2016, estamos lá, na intervenção necessária que foi posta para que não fechasse o Hospital São João de Deus, por tudo que ele representa, por Divinópolis e para a região do Centro-Oeste. E queremos trazer, não apenas para Divinópolis, nós queremos pensar Minas e pensar sobretudo a nossa região Centro-Oeste. Eu defendo um modelo que nós vamos explicitar oportunamente, de região sustentável, porque eu não acredito que o município sozinho, de forma solitária, é capaz de fazer e superar todos os desafios que a nossa República nos impõe. Eu acredito na solidariedade. Muito obrigado. Próximo candidato, Nilton Cardoso Júnior, do MDB. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar todos os candidatos desse grupo aqui, desse encontro, desse debate. Parabenizar a Alexandra, toda a equipe do CDL, pela iniciativa de realização desse debate. Cumprimentar toda a população de Divinópolis, das pessoas, o vereador presidente da Câmara, Adair, também candidato a deputado estadual, que é do nosso partido, também meu colega, deputado federal Jaime Martins, que se encontra conosco na plateia, parabenizando pela sua iniciativa e desejando sempre sucesso no seu trabalho, sua pessoa, Jaminho, e daí cumprimentar toda a população de Divinópolis, mas também de Bom Despacho, de Carmo de Pejuru, que participa conosco aqui acompanhando este debate. Sou Nilton Cardoso Júnior, administrador por formação, filho de Contagem, mas criado aqui na região Centro-Oeste, em Pitangui, entre Pitangui e Divinópolis, por conta da minha formação, da minha atividade empresarial, também ligada ao setor siderúrgico, e filho de Lagoa da Prata, onde minha mãe nasceu e sempre desenvolveu sua atividade política e também empresarial. Venho a Divinópolis hoje para reiterar o meu compromisso com a região Centro-Oeste, compromisso de continuar defendendo o setor produtivo, como fizemos através do Refis, que beneficiou não apenas a retomada do crescimento, a retomada dos empregos em todo o Brasil e do estado de Minas Gerais, mas também o pequeno comércio que é representado pela Câmara de Diretores Lojistas e que muito bem faz o trabalho de integração desse setor comercial, que é fundamental para a geração de empregos no país. Acredito que nós precisamos, no próximo mandato, uma renovação, sim, renovação sem choque, renovação projetada, promover as reformas que o Brasil necessita para retomar o crescimento e se voltar a ser inserido no mercado mundial. Muito obrigado. Próximo e último candidato desse primeiro bloco, Sargento Elton, do Patriota. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Alexandra, representante do CDL, os novos concorrentes aí do deputado federal. Sejam todos bem-vindos nesse debate de democracia. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sargento Elton, 46 anos de idade, casado com a também militar subtenente Eucideia, no qual a amo muito, nascido e criado em Divinópolis, tenho 2 filhos, uma moça de 19 e um rapaz de 17. Fui criado no bairro Niterói, desde pequeno trabalhando, vendendo picolé, engraxando sapato, como o Joel falou, e nem por isso morri por isso. Depois, continuei meus estudos, fiz Senai, formei na universidade, formamos o ensino médio, trabalhei na Gerdau como eletricista, posteriormente trabalhei com meu pai, já no final de carreira, como taxista. Em 1993, fui aprovado no concurso público da Polícia Militar, onde ingressei como soldado e fiz o curso de sargento em 96, galgando a hierarquia até 2016. Sempre trabalhei nas ruas combatendo a criminalidade. Sou especialista em segurança pública. Atualmente, estou formando em gestão pública. Vi a necessidade de nós mudarmos. E eu não aceito mais tanta ingerência, tanta coisa errada no nosso país. Vivemos uma crise moral e ética insustentável.
E para isso temos que mudar as posições, mudar a legislação penal e também tributária para as empresas. Temos que desenvolver o país, desenvolver a nossa região, amar essa cidade e entorno e fazer valer a mudança que tanto necessitamos. Força e honra. Muito obrigado. Termina assim o primeiro bloco do CDL Debate Eleições 2018. A seguir, os candidatos a deputado federal responderão às perguntas da plateia, que foram pré-selecionadas pela nossa comissão organizadora. Estaremos de volta em 3 minutos. Pedimos a todos que permaneçam no auditório.
que hoje assola o Brasil. Nós não temos uma política brasileira de combate às drogas. Infelizmente, não há controle efetivo por parte do governo. Portanto, também legislação no Congresso precisa abordar combate efetivo, tanto no tráfico de drogas, quanto também no combate à corrupção, como forma de garantir que haja na economia controles adequados para extirpar da sociedade aquilo que promove desigualdade, que promove dano à sociedade e, por consequência, muita violência. Próximo candidato, Tiago Mitrô, do Novo. Olha, hoje a gente, de fato, vive num país de extrema insegurança, né? A gente tem, em média, nos últimos anos, 60 mil homicídios aqui no Brasil e uma taxa de resolução muito baixa desses homicídios, o que acaba fazendo com que o criminoso ele tenha a sensação de impunidade. A chance dele ser pego, a chance de um crime ser solucionado no Brasil é muito baixa. Então, qual que é, o que vai inibir esse criminoso de cometer o crime quando a taxa de resolução é tão baixa? Acho que a gente precisa, para isso, fazer uma reforma na segurança pública também, para modernizar as nossas polícias. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem o que se chama de polícia de ciclo completo, que vai desde o policiamento extensivo até a investigação. Aqui a polícia militar faz uma parte, a polícia civil faz uma outra. Você acaba que tem muita perda de informação quando o processo vai de uma polícia para outra. Acho que cabe a sociedade debater se o que a gente quer é a unificação das polícias, se é transformar uma dessas polícias em polícia de ciclo completo, mas a gente precisa inserir mais gestão e mais tecnologia para que a gente aumente a taxa de resolução de crimes aqui no Brasil e, com isso, diminua a sensação de impunidade de criminosos que acabam cometendo crimes e saindo impunes. A gente tem uma vereadora do Rio de Janeiro assassinada há poucos meses atrás, até hoje não se tem a menor ideia do que aconteceu ali. E como esse caso, existem inúmeros outros, infelizmente, aqui no país. Então a gente precisa melhorar a gestão e colocar mais tecnologia nas polícias para aumentar a taxa de resolução dos crimes. Próximo candidato, Gilmar de Assis, do PSB. Muito obrigado pelo tema. Nós estamos falando do artigo 144 da Constituição Federal, que, a meu ver, precisamos aprovar para ontem a PEC 300, que equipara como incentivo de valorização da categoria do policial militar de todos os estados, para que ele possa ter um piso nacional, porque segurança pública não é apenas de responsabilidade do estado e principalmente dos municípios, o que tem ocorrendo nos últimos anos com uma sobrecarga ilegítima sobre o peso dos municípios. Então nós acreditamos que segurança pública é também um problema nacional. A União precisa, assim como fez na educação, também se apropriar desse direito fundamental. Não acredito também que a solução pela segurança pública se faz de forma hermética, sem comunicação dos demais determinantes. A segurança pública começa pela educação, pela escola, pela devolução da ética que está faltando no nosso Brasil e pela reforma penal. Eu acho que nós temos que discutir, inclusive, a questão da maioridade penal com maior responsabilidade. Próximo candidato, Sargento Elton, Patriota. Nós não podemos mais brincar de segurança pública, não. Trabalhei 26 anos no combate à criminalidade. É muita utopia de segurança pública. Vi coisa do arco da velha. Tem, sim, que tocar agora na reforma do Código Penal, o Código de Processo Penal. Código Penal de 1940, Processo Penal 41. Em 2010 foi aprovada uma lei ainda que acabou com a sociedade e com todas as forças de segurança, a Lei 2.403, em que todos os crimes passaram a ser afiançáveis, com exceção dos hediondos, e podemos contá-los nos dedos. O Código de Processo Penal extinguia a Lei 12.403, fazia um piso para os profissionais de segurança pública a nível nacional, investir na inteligência, discutir a menoridade penal, sim, tem que dar condições para ele se ingressar, o jovem ingressar no mercado de trabalho, mas também dar a ele responsabilidades, verificar nas escolas também a educação, voltar com a educação moral cívica, OSPB, cultuar os símbolos pactos, trazer disciplina
para as nossas crianças, para que eles formem grandes homens e grandes mulheres. Mas sem essa reforma, eu garanto aos senhores que não vai mudar a segurança pública. É necessário rever as penas, e eles têm que cumprir as penas na integralidade, inclusive pagar a vítima o prejuízo que deu e depois paga seu governo. Muito obrigado. Próximo candidato, João Wellington, Democratas. Assim como a reforma trabalhista, essa eu acredito que tem que ser a reforma mais pesada. Hoje, por exemplo, se o assaltante entra na sua casa e ele do assalto ele atira e mata a pessoa, a viúva vai ficar em dificuldade. Aí a polícia vai e consegue prender o assaltante. Enquanto ele está preso, a esposa dele tem o auxílio reclusão e a outra fica lá desamparada. Temos que rever, sim, os direitos humanos. A polícia tem que voltar a ser respeitada. Quando eu era menino, a gente tinha medo de polícia. Hoje os meninos zombam da polícia. Acabou aquela moral que a polícia tem. Eu tenho um irmão coronel e ele torceu dia por dia para aposentar, porque não era mais orgulho vestir a farda. Os militares têm que voltar a ser respeitados. A polícia tem que voltar a comer o pão na borracha quando faz alguma coisa errada. Temos que acabar com esse excesso dos direitos dos danos. Temos que rever tudo. Esse direitos humanos é que acabou com a moralidade no nosso Brasil. Ser vagabundo hoje é melhor que ser polícia. Sargento Elton lembra dos bons tempos, onde a polícia era respeitada. Se voltar a ter o respeito, a polícia ser respeitada, os problemas vão acabar e muito. Tem que acabar com esses direitos humanos. É um absurdo o tal do direito humano. Penúltimo candidato a responder esta pergunta, Bruce Martins, do Podemos. Bem, a segurança pública, na verdade, necessita de uma série de reformas e também de investimentos. Começando, eu não sei se vocês, mas eu, pessoalmente, deve ter 10 anos que eu não sou parado numa blitz, num posto de rodoviária da Polícia Rodoviária Federal ou estadual. Nós precisamos, a droga não é produzida, plantada aqui, as armas não são produzidas aqui, isso vem de fora e é transportado através das nossas ferrovias, das nossas rodovias e ferrovias. Isso é preciso a gente investir em efetivo, é preciso a gente investir em equipamento e inteligência para a polícia, para que possam ter mais operações. É necessário também uma reforma do Código Penal. Fazer isso, por exemplo, em relação aos crimes de até 4 anos. Os crimes que a pessoa é pega em flagrante, a pessoa tem que continuar presa até o julgamento. E hoje não é assim, por exemplo, no crime de furto. Outra coisa, em relação à criminalidade, aos crimes contra a mulher. Hoje, quando você precisa de uma medida protetiva, você precisa da anuência do juiz. O juiz tem que despachar isso. A gente tem que fazer uma lei para que seja possível que o próprio delegado, quando esteja ali com a pessoa, possa despachar e determinar essa medida protetiva para que posteriormente seja revista pelo juiz. A gente tem também a necessidade de rever, por exemplo, a lei orgânica da Polícia Civil. Hoje, Divinópolis tem 1/3 do efetivo necessário para a segurança daqui. Hoje nós temos 6 delegados na cidade, quando deveríamos ter 16. É impossível continuar dessa forma. Temos esgotado o candidato, obrigado. Will Bueno, do PPS. Bom, todo mundo sabe que a solução definitiva para a questão da segurança pública chama-se educação. Mas essa é uma questão de longo prazo, vamos falar de uma questão de médio e curto prazo. Hoje, para a pessoa, a ação da polícia é eficaz se ela pegar o crime antes dele acontecer. Segundo, se aconteceu, tem que pegar o criminoso e tem que punir. E para isso, nós temos que fortalecer a capacidade da polícia de fazer o trabalho dela preventivo e o trabalho depois do Estado de fazer o processo e punir a pessoa. Para isso, nós temos que fazer utilização de meios de tecnologia que já está aí hoje disponível, capacitar a polícia para fazer esse trabalho. Para prevenir o trabalho, gente, a gente sabe o seguinte, que o medo está em todos os lugares, mas o crime está concentrado em alguns lugares.
A gente precisa usar da tecnologia para poder prevenir onde estão, para poder monitorar onde as áreas que o Estado tem que atuar com mais intensidade. Existe plena tecnologia hoje com baixo custo. Nós podemos colocar aí olhos biônicos para todo lado, nós podemos colocar aí drones sobrevoando em tempo integral, e quando é pego o criminoso, se já aconteceu, porque hoje só prende se você pegou no flagrante, mas se aconteceu, a polícia tem que ser capaz de pegar e punir, para tirar aquele sentimento de que não vai dar em nada. O criminoso olha para um lado e olha para o outro. Esgotado, candidato, muito obrigado pelas considerações. E vamos para a penúltima pergunta desse bloco, que é: comumente os deputados enaltecem repasses de emenda parlamentar para os municípios. Como a origem dos tributos é nos municípios, não seria um contrassenso esses recursos irem a Brasília para depois voltar? Compreendido a pergunta? Ok. Poderia repetir mais uma vez, por favor? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Comumente os deputados enaltecem repasses de emenda parlamentar para os municípios. Como a origem dos tributos é nos municípios, não seria um contrassenso esses recursos irem a Brasília para depois voltarem? Primeiro candidato a responder a esta pergunta, Gilmar de Assis, do PSB. Obrigado pela pergunta. Eu concordo e, sobretudo, nós defendemos uma melhor regulamentação das emendas parlamentares. Sobretudo, vou dar um exemplo, na área da saúde. O que tem acontecido, a falta desse portfólio que leva em consideração as necessidades coletivas de uma determinada região, através de uma ciência que se denomina epidemiologia, você tem deparado com situações de iniquidade. Há municípios, por exemplo, e eu vou citar o nome do município, lá na região de Bocaiúva, que você tem 3 mamógrafos. Haja mulheres para poderem fazer essa mamografia. Isso tudo através de emendas parlamentares. Então eu acredito que nós precisamos fazer sim uma maior pactuação, um verdadeiro pacto republicano nessa reforma tributária, porque não é apenas na questão de saúde, mas tudo acontece no município, porque aqui é que vive o povo, aqui é que vive a população. Então nós precisamos sim repensar, fazer uma melhor regulamentação dessas emendas parlamentares, para que nós possamos sim termos regiões sustentáveis, não apenas um município de forma solitária, para promover o necessário desenvolvimento regional esperado nessa questão tributária. E assim darmos menos asfixia para os nossos municípios. Temos votado, ok. Próximo candidato, Bruce Martins, do Podemos. Bem, eu ouso discordar da pergunta. Hoje, em torno de 60% dos impostos que são coletados pelo governo é coletado a nível da esfera federal. É o imposto de produto industrializado, imposto de importação, dentre outros. A grande quantidade de impostos, os mais pesados, são do governo federal. Como que a gente pode rever isso? Através da reforma tributária, que já está pautada no Congresso, a qual eu tive a possibilidade de discutir, inclusive fazer sugestões, fazer uma mini reforma do Pacto Federativo. Porque hoje o município tem uma série de responsabilidades que não deveriam estar atreladas a ele. Então nós poderíamos sim aumentar a participação dos municípios referente a esses impostos, porque é uma burocracia danada para subir e uma burocracia maior ainda para descer. Mas esses impostos, eles são de origem federal. O que a gente precisa fazer é uma reforma do Pacto Federativo, porque hoje, imposto municipal e ISS-QN, parte do ICMS, parte do IPVA e parte do ITR. Então, fazendo essa reforma, deixando o IPVA integralmente para os municípios, deixando o ITR integralmente para os municípios e criando o IVA, um imposto único, simplificado, onde a gente pode realmente trazer uma simplificação tributária, diminuindo a burocracia, eu acho que poderia ser parte da solução, onde a gente teria uma maior arrecadação municipal e aí menos responsabilidades também sob o ponto de vista de segurança, educação, saúde e outras demandas que são de necessidade do povo.
Peço a gentileza de todos que permaneçamos em silêncio. Já estamos quase caminhando para o final desse bloco, para que mantenhamos e escutemos todos os candidatos da maneira que eles merecem ser ouvidos, ok? E o próximo candidato, Sargento Elton, do Patriota. Mais uma vez, voltamos na palavra-chave: desburocratizar. Sempre temos que sim reformar, rever esse ponto, para que essa verba venha disponível, mas com prioridades na região, seja ela para onde for, para saúde, educação, segurança, educação e outras demandas, como infraestrutura. Temos que agilizar esse processo, acabar com esse demônio da burocratização. Desse jeito ninguém sobrevive. Enquanto isso, fica lá um detalhezinho no projeto ou outro, a população está morrendo na uva, a polícia está sem investimento, a educação está faltando merenda para as meninas das escolas. Então chega, basta, vamos pensar grande, vamos olhar grande. E outra, para resolver os nossos problemas, demandas regionais, como saúde, principalmente, segurança e educação, por que uma cidade altaneira, capital do oeste como Divinópolis, tem que vir para resolver o problema na totalidade? Desburocratizar, por exemplo, o problema de saúde, é prioridade agora mais do que educação e segurança no momento? Então que mande a verba na totalidade, vamos resolver, para de enrolar, mandar 100 ali, 50 ali, vamos resolver, porque vai atender 54 municípios, porque aqui é a capital do oeste. A segurança da mesma forma, a educação da mesma forma. Muito obrigado. Próximo candidato, Will Bueno, do PPS. Desde que eu comecei a atuar nos movimentos de renovação política, especialmente no movimento Agora, esse tema era um consenso entre todos. Nós não estávamos lá trabalhando na agenda de educação, na agenda de saúde. E o principal problema, como é que a gente vai falar de educação de qualidade, saúde de qualidade, se o dinheiro não fica no município? Se é aqui que a gente mora. Não faz mais sentido toda essa alta concentração de recursos na esfera federal. Ninguém mora lá. A gente mora aqui. É aqui e ninguém melhor do que nós mesmos para saber quais são as nossas demandas e como administrar esses recursos. Eu vejo na época de período político, políticos da esfera federal se aproximando e perguntando quais são as demandas que nós vamos lá tentar resgatar esses recursos. Eu acho que o que o município precisa é que o dinheiro fique aqui, que se dê autonomia para o município, porque aí a esfera federal, os políticos federais não vai precisar vir aqui bater na porta mais para saber que precisa. Eles só precisam dos recursos e da autonomia. O sistema foi montado de tal maneira para fazer com que todos nós sejamos reféns desse sistema, dos políticos da esfera federal, da esfera federal como um todo. Nós temos que devolver esse poder, esses recursos aqui para onde nós vivemos e é onde estão as demandas. Próximo candidato, Tiago Mitrô, do Novo. Olha, eu não só concordo com a afirmação na pergunta de que a gente tem que sim deixar os recursos mais perto do município, como eu queria contar para vocês que eu acho que uma das maiores excrescências que existe no sistema brasileiro, que é a existência da emenda em si. A Constituição prevê que o papel do legislativo é qual? É legislar e fiscalizar o executivo. Eu não consigo entender aonde que você reformar a rua, pintar a escola, entregar mamógrafo para o município que não precisa, faz parte de legislar ou de fiscalizar o executivo. As emendas parlamentares, hoje cada deputado federal recebe 15 milhões por ano para dar emendas parlamentares. Como que isso é usado? Em troca de apoio político de prefeitos. O deputado ele tem um acordo com o prefeito, ele fala, olha, eu te dou uma emenda, você me apoia na minha reeleição. O prefeito fala, óbvio, eu estou estrangulado pelo Estado, eu não tenho recurso, então eu preciso da emenda, eu te apoio na próxima reeleição. Ele vai, coloca o dinheiro de emenda no município e é apoiado não por uma ideologia, mas sim por uma troca financeira. E depois o prefeito precisa da reeleição, ele vai lá e ele conta com o apoio do deputado para ele ser reeleito com dinheiro de emenda.
Então a gente tem mamógrafo em um município de 5 mil habitantes hoje, porque provavelmente algum deputado tem parceria com a empresa que vende mamógrafo, vai lá e tira foto com o prefeito, os dois saem bonitos na foto e fica perpetuando essa relação de poder entre municípios e a Câmara Federal. Então o dinheiro tem que ficar sim no município para acabar com essa compra de apoio político legal que é feita através das emendas. O próximo candidato é João Wellington, do Democratas. Eu vejo que o sistema está certo. Tem que ir para Brasília mesmo e depois fazer a distribuição. Como que os municípios pequenininhos que não produzem nada, não tem empresa, ia ficar? O que está errado é os nossos deputados. Tem deputado nosso de Divinópolis que diz que está trabalhando em 120 cidades. O que ele vai fazer por Divinópolis? Se ele dividir a emenda dele por 120, vai dar 80 mil para Divinópolis. Então o que tem que mudar é a nossa forma de votar. O Jaiminho Martins tem 6 mandatos. O que ele fez para Divinópolis é pouco por ele ter, ser filho daqui, morando aqui. Domingos Sávio é presente lá na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. E daí? É Divinópolis que perde. O Fabiano Tolentino falou comigo que está proximamente eleito. Ele está trabalhando em 150 cidades. E daí? Vai dar 100 mil para cada cidade. Nós temos que ter os deputados nossos. Newton Cardoso Júnior, sempre o pai dele foi votado aqui, teve apoio e muito apoio. Ele foi eleito na coligação do Pimentel e do Toninho Andrade do MDB. O hospital está barato aqui na cidade. Já o Lael Varela, vai lá em Muriaé para vocês verem o hospital de Muriaé. Vai lá em Muriaé para vocês verem o hospital de Muriaé. É isso que está errado. Nós temos que fazer uma renovação geral. Bruce não é renovação. Bruce é uma continuação. Candidato. Tempo esgotado. Então, nós temos que renovar. Obrigado. Sim, candidato. Comissão organizadora vai avaliar, tá? E no intervalo desse bloco, aí eles vão julgar se será concedido ou não, ok? Vamos para o último candidato a responder essa pergunta, Newton Cardoso Júnior, do MDB. A pergunta é bastante complexa, pois ela se separa, ela precisa tratar de assuntos diferentes. A concentração de arrecadação no governo federal, sim, precisa ser tratada no âmbito da reforma tributária, na revisão do Pacto Federativo e no processo como um todo, que é a reforma política que o Brasil pode sempre aprimorar. Por outro lado, independente de considerar as emendas parlamentares contrassenso ou não, é importante destacar que não se trata apenas de uma questão de emendas para o município. O que se trata é da defesa de uma região, da defesa de um município. Parlamentares são eleitos para a defesa dos municípios em seu interesse amplo, e não apenas por conta de emendas parlamentares. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Mas, a partir do momento em que uma região consegue eleger os seus representantes de forma no processo legítimo, no processo democrático do voto, é responsabilidade desse representante defender aquela região, também através das emendas parlamentares, que fazem parte do processo do orçamento hoje, como é tratado em âmbito nacional. Portanto, a região que tem melhor performance, que elege seus representantes com maior peso político, deverá ter o direito de trazer para aquela região mais benefícios. Isso chama-se meritocracia. Obrigado, organizadora, que nós teremos mais 2 perguntas. Essa seria a última, teremos mais uma, obviamente. Então eu escolherei aqui mais a próxima pergunta, depois a penúltima. Vamos lá. A maior parte dos partidos tem histórico de envolvimento em esquemas de corrupção. Também é prática comum fazer coligações que cobram um preço político. Neste contexto, que garantia o eleitor tem de que vocês não exercerão tais práticas? Compreendido, candidatos? A maior parte dos partidos tem histórico de envolvimento em esquemas de corrupção.
Também é prática comum fazer coligações que cobram um preço político. Neste contexto, que garantia o eleitor tem de que vocês não exercerão tais práticas? Para responder essa primeira pergunta, esse primeiro candidato, Nildo Cardoso Júnior, do MDB. Novamente uma pergunta bastante complexa. Trata exatamente desses temas que nós tratamos, que é a reforma política. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que a reforma política já está acontecendo. Essa será a última eleição em que as coligações políticas são permitidas. E da mesma forma, quando se trata de partidos, não é o partido que promove um ato de corrupção, são pessoas. E cabe aos órgãos de controle, cabe às forças policiais, à justiça, o processo de combate à corrupção através das investigações legítimas, através do processo devido legal, para que as pessoas que cometem atos sejam responsabilizadas por estes atos. Portanto, para fins de comparação, é necessário que cada um possa apresentar as suas certidões, a sua ficha limpa, demonstrando que, se ele tem algo para responder, que ele responda e consiga demonstrar a sua idoneidade. Então, cada um no seu direito, cada um na sua atuação, precisa ser capaz de mostrar que não tem envolvimento com atos de corrupção através da lei da ficha limpa, que está aí valendo para todos, tenha mandato, não tenha mandato, esteja renovando ou não a situação política. Isso que eu penso. Próximo candidato, Will Bueno, do PPS. Corrupção, né? Eterno pesadelo. Só enquanto o ambiente for favorável à corrupção, enquanto o ambiente tolera a corrupção e não há punição, a corrupção se perpetua. Eu já tive a oportunidade de... Quem não lembra aí do colégio, em que às vezes escolar é uma coisa até tolerável, não é? E quem é que foi expulso de colégio por causa disso? Eu já tive a oportunidade de estudar no Instituto Tecnológico Aeronáutico. Lá, se você falar a palavra cola, os alunos te denunciam imediatamente. Não é tolerado no ambiente. E a punição vem imediatamente, você é expulso. Dentro do ambiente político partidário, isso está começando a surgir. Pessoas estão sendo presas pela primeira vez. Agora, um ambiente para intolerar a corrupção, não tolerar a ética, eu acho que está surgindo nessa primeira escola de formação política do país, que é o Renova BR. Nós passamos 12 meses lá dentro. Todos nós temos aquele pacto, aquele princípio em que ética deve ser respeitada. Um ao outro ali cria esse espírito de confiança. E o país escola, ela não vai manter pessoas lá dentro igual um partido faz, porque se o partido expulsa alguém do partido, ela perde recursos. A escola, se ela não expulsar do selo, ela perde reputação. A cultura de intolerância à corrupção dentro do meio político está começando a ser criada nessa escola de iniciativa da sociedade brasileira, a Nova BR. Gilmar de Assis, do PSB. Obrigado pela pergunta. Esse tema, evidentemente, eu militei em toda a minha vida, de 40 anos de vida pública, seja como oficial da Polícia Militar ou como promotor de justiça, que é o defensor da ordem jurídica, do regime democrático. Então eu começo a responder a pergunta de trás para frente, quando se diz qual é a garantia de que você, como candidato, mais ou menos a pergunta foi essa, não vai se vender, não vai se compactuar com esses arranjos, né, malsinados que precisam a reprimenda da lei. Eu acho que a gente responde por toda a sua vida pública. São 40 anos. Vocês podem pesquisar, vocês podem entrar nas redes sociais e levantar um arranhão sequer que a gente tem na nossa vida pública. E acima de tudo a nossa formação. Eu acho que a nossa formação com a ética, com a humildade, com a dificuldade, sabendo que a vida sorri para os que lutam, fazem toda a diferença. Então eu respondo dessa forma, sabe? Dizendo que nós temos a confiança e, sobretudo, o temor a Deus de que
enveredar por esses caminhos, há um alto preço a ser pago. Então nós combatemos veementemente a corrupção, até agora, em março deste ano, com o Ministério Público Brasileiro, que não aceita e não tolera essas questões que afligem a nossa sociedade. Próximo candidato, João Wellington, do Democratas. Tem que acabar com o foro privilegiado. O deputado, ele é um cidadão comum, que aí você vê lá pelo Congresso, uns carregando mala de dinheiro por um lado, outro por outro. Aí você vê um ex-governador, um senador, o que aconteceu? Gente, é um absurdo. É nós que não podemos votar nesses que estão lá. Nós temos que fazer uma renovação geral. Claro que lá tem pessoas do bem, mas nós temos que renovar. Temos que acabar com o foro privilegiado. Não pode ser assim. Um deputado tem que ser julgado como um cidadão comum. E outra coisa, ao votar, pense, analise os rastros, o passado do seu candidato. Aí você estará acabando com a corrupção. Aí sim, é só analisar todo o passado de um candidato e temos que acabar com esse foro privilegiado. O nosso país hoje dá uma vergonha. Lembro, quando ainda adolescente, um adesivo que tinha nos carros: não mude do Brasil, ajude a mudar o Brasil. E agora chegou a hora da mudança geral. Nós temos que passar o rodo. Ali está tudo viciado. Haja vista que reduziram o tempo de campanha política e os novos não têm fundo partidário. Sabe por quê? Para continuar os que estão lá. Porque o novo não tem condições de apresentar suas propostas. Obrigado. Sargento Elton, do Patriota. Primeiro, respondendo a pergunta de trás para frente. Temor a Deus, os princípios que meus pais passaram para mim, uma família que está comigo. Base. Isso é tudo na vida de qualquer ser humano. E nós não podemos abrir mão. O sistema político atual, ele leva aquelas pessoas sem caráter a se envolverem na corrupção. E o pior, uma Suprema Corte do país, em que tudo é julgado, é indicado pelo Executivo, para ajudar nesse alinhamento da onda de corrupção e desvio de verba no nosso país. É necessário, sim, fazer uma reforma judicial, inclusive, acabar com a indicação na última Suprema Corte, fazer um concurso público de todos os juízes de carreira do país. Eu não sei porque até hoje não fez, é porque realmente ajuda nesse vício da corrupção. Está na hora dos juízes de carreira fazer o concurso, os outros primeiros colocados são os jogadores, o primeiro o presidente, depois pode até revezar a presidência. E outra, que o corrupto, esse que desviou milhões e milhões de brasileiros morreram em virtude dos desvios deles, ele pague exemplarmente com a prisão perpétua. No mínimo, porque muitos brasileiros morreram em virtude dos desvios da corrupção no nosso país. Próximo candidato, Thiago Vitrô, do Novo. Olha, eu acho que é justamente por conta dos problemas que foram colocados na sua pergunta que o Partido Novo existe. A gente acredita sim na responsabilidade individual, mas eu acredito também na responsabilidade das instituições. E as instituições têm responsabilidade para garantir que não vai acontecer corrupção debaixo delas. E hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue encontrar em outros partidos um partido que você possa colocar a mão no fogo por ele. A gente tem um ex-governador do PSDB preso, a gente tem um ex-presidente do PT preso, no Rio de Janeiro tem um ex-governador do PMDB preso, inúmeros ministros de diferentes partidos estão ou foram presos. Quando eu decidi entrar na política, eu decidi entrar para mudar a política. E de forma alguma eu mudaria a política me envolvendo com instituições que foram corrompidas pelas suas pessoas ao longo do tempo e que não fizeram nada para isso. Qual partido que expulsou uma pessoa acusada de corrupção, por suspeita de corrupção? Os partidos acobertaram essas pessoas. Por isso que o Novo existe. A gente tem que mudar a política criando uma instituição que não compactua com coligação por conta de TV, com criação de partidos sem ideologia, simplesmente para servir de cabide de emprego para donos de partido. A gente precisa fazer uma política diferente. A gente precisa de um partido que não é financiado por dinheiro público. O Novo é o único partido que faz isso. Todos os candidatos passaram por processo seletivo.
executivo, o partido era mantido por doações de filiados, que se um dia o partido fizer alguma coisa que os filiados não concordam, eles retiram o dinheiro e o partido é obrigado a mudar suas práticas ou acaba. Então, por isso, Obrigado, a gente precisa de uma nova política no Brasil. Último candidato a responder esta pergunta, Bruce Martins, do Podemos. Bem, primeira coisa, o meu partido é o Podemos. O Podemos não é um partido novo, mas é um partido que, quando estava na base do presidente Michel Temer, quando da primeira denúncia, foi o primeiro partido a sair da base. Ou seja, no primeiro sinal de que algo estava errado, o partido se afastou daquele governo que poderia se transformar ou já poderia ser um governo corrupto. Outra coisa que a gente tem que fazer é referente às leis. Temos que tornar a corrupção um crime hediondo. Hoje nós temos aqui, e acredito que todos concordam que o projeto de lei de ficha limpa é um excelente projeto, e nós temos aqui na plateia uma pessoa que participou ativamente do projeto de ficha limpa para que fosse aprovado, que fez parte da relatoria do projeto. Hoje a gente questiona o foro privilegiado, mas antigamente nós tínhamos a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar era aquela na qual o Congresso precisava autorizar que o deputado ou o senador fosse julgado no STF. Quem ajudou a acabar com a imunidade parlamentar, fazendo parte da relatoria também, está aqui na plateia. Não só resolvemos os problemas da corrupção de forma legal, mas resolvendo, sobretudo, de forma judicial. O judiciário hoje é uma das maiores fontes de corrupção do país. O político você tira ele em 4 anos, o juiz você não tira. Temos que reformar a modo como indicamos os ministros do Supremo. Vamos para a última pergunta deste bloco, que é: os empreendedores brasileiros enfrentam um cenário muito hostil aos negócios. Além dos altos impostos, as regras de tributação são muito complexas. Quais suas propostas para se melhorar o ambiente de negócios no Brasil? Claro? Sim. Os empreendedores brasileiros enfrentam um cenário muito hostil aos negócios. Além dos altos impostos, as regras de tributação são muito complexas. Quais suas propostas para se melhorar o ambiente de negócios no Brasil? Primeiro candidato a responder esta pergunta, Gilmar de Assis, do PSB. Obrigado pela pergunta. Um tema complexo que mereceria, inclusive, alguns apontamentos. Como sou um homem que procuro planejar, trouxe aqui uns dados e indicadores que corroboram essa afirmativa, de que a carga tributária do Brasil representou e representa 35% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto. Só em 2017, 6,6 trilhões. Evidentemente que essa carga tributária, a parte de nos asfixiar o desenvolvimento, o crescimento, a geração de empregos, ela acaba também por induzir uma maior pobreza. Pobreza que constitui-se num objetivo republicano do artigo 3º, que é exatamente aquilo que nós assinalamos, que é a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, como medida, eu adiro novamente, me permita aqui, porque essa proposta também se encontra no Manifesto do Varejo. Nacionalmente, ela é uma das 8 propostas das entidades, dos clubes, das CDLs do Brasil, da qual nós aderimos. Então, há muito o que fazer, como, por exemplo, a questão de fomentar o Simples, apoiar as nossas pequenas e microempresas, aperfeiçoar a legislação. Então, nós temos todo um projeto candidato feito a respeito disso. Esgotado. Próximo candidato, João Wellington, do Democratas. Bom, eu falo pela minha empresa, que a minha empresa, o investimento é a curto prazo. A gente abre um evento e o lucro ou prejuízo ele vem muito rápido. E a carga tributária nossa não é grande. Mas mesmo assim, a carga tributária dos produtos
que a gente vê que a gente paga pela cerveja, que rege os eventos, ela é muito alta. Quanto a gente paga na nota fiscal, como também o alto preço do produto pelos impostos. Haja vista, por exemplo, a única explicação que vai se ter, como que a gasolina aqui é produzida e sai daqui, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, e lá ela é vendida a R$2 e aqui ela é R$4,50, R$5. Então a gente tem que analisar realmente essa carga tributária. Eu não sou tributarista, é uma parte que eu não domino, mas estarei lá no Congresso, se eleito vou, e irei trazer medidas para reduzir as altas cargas tributárias. Próximo candidato, Tiago Mitrô, do Novo. Eu acho que acabei respondendo aquela primeira pergunta sobre a alta complexidade tributária aqui no Brasil. Então acho que eu vou aproveitar para falar de uma outra questão, que é o tamanho da carga tributária. A gente tem hoje um Estado que não paga as contas. A gente teve 130 bilhões de déficit no orçamento da União no ano passado, mais ou menos isso está previsto para esse ano e também para o ano que vem. Acho que qualquer empresa, de qualquer um de vocês, qualquer orçamento doméstico que tem, quando a gente não consegue pagar as contas, o que a gente faz? A gente enxuga os gastos. E por outro lado, a gente vê no Brasil o Congresso mais caro do mundo. A gente gasta 27 milhões de reais por dia para manter o Congresso brasileiro com todas as mordomias, todos os privilégios que são dados para os atuais políticos. A presidência da República no Brasil custa mais do que a monarquia inglesa. Eu nunca vi ninguém falando que veio viajar para o Brasil para visitar Dilma ou Temer, enquanto isso acontece na Inglaterra. Então a gente precisa diminuir o custo do Estado no Brasil. Não podemos mais aceitar que esse déficit seja coberto com aumento de imposto. O brasileiro, o cidadão e as empresas já estão estranguladas com a carga tributária. Então o que a gente precisa fazer é diminuir o custo do Estado. A gente precisa fazer reforma administrativa, a gente precisa fazer uma reforma fiscal e a gente precisa cortar todos esses privilégios que existem no serviço público, não só no legislativo, mas no judiciário, no executivo também, para que a gente consiga fazer o Estado brasileiro caber dentro do nosso orçamento. Senão a gente vai continuar vivendo no Estado que é como se o carrapato tivesse ficado maior do que a vaca.